Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à Semana Lab 2025, o futuro das carreiras, tendências e inovação. Eu sou Eduarda Rodrigues, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para mediar esse perguntas e respostas com a Bruna Salles. A Semana Lab foi criada para ser uma jornada intensa aqui, de aprendizados e trocas, e a gente vai ter vários temas relevantes, conforme a gente já vem conversando. Para hoje, a gente vai falar de um tema extremamente relevante: o futuro do trabalho é humano, liderança, tecnologia e cultura organizacional. Para tornar esse momento ainda mais especial, a palestra de hoje, pedidos e respostas, foi um pedido feito pelos internautas aqui. A gente tem a honra de receber a especialista Bruna Salles. A Bruna é diretora técnica e sócia da empresa DBVIX, uma referência aqui quando a gente fala do tema de cultura organizacional, e hoje ela vai conversar com a gente sobre isso e muitas outras coisas. Hoje ela vai compartilhar a visão dela específica aqui, voltado à cultura, tecnologia e o trabalho humano. Então, preparem-se aí para uma rodada de perguntas e respostas cheias de insights, várias ideias aqui que a gente vai conversar. E seja muito bem-vinda, tá, Bruna? Obrigada. Perfeito. Para iniciar aqui o tema das nossas perguntas, pessoal, queria iniciar contigo, Bruna, falando um pouquinho do cenário atual que a gente está vivendo. Então, tem um mundo cada vez mais automatizado. E aí, por que a gente ainda consegue dizer que o futuro do trabalho é humano? Hoje eu acredito que nenhuma tecnologia ela é capaz, né, de substituir o que torna a gente único, né? A empatia, a criatividade, a ética, o cuidado com o próximo no contexto geral, né? E hoje eu vejo que o mundo ele tem sim sido cada vez mais automatizado. Porém, só o ser humano que consegue lidar com as pessoas, né? Então, assim, o futuro é realmente, eu acredito que seja digital, porém, nos processos, né? Na parte humana mesmo, é humano que lida com o humano. Então, eu acredito que, independente da automatização, essa presença do trabalho humano, ela ainda vai perdurar aí por muito tempo. Perfeito, Bruno. E aí, quando a gente imagina os próximos anos, como é que você imagina que vai acontecer essa transformação? O que é que a gente pode esperar de mudanças e o que é que a gente pode esperar de permanências também? Olha, eu acho que existem muitas mudanças vindo e, assim, de uma forma avassaladora, né? A gente encontra todos os dias novas IAs, novas ferramentas que venham para ajudar a gente a automatizar todos esses processos, para ajudar a gente a fazer todas as coisas. Mas eu acredito também que nós vamos mudar a forma como nós fazemos, mas não por quem nós fazemos, né? Quando a gente fala de trabalho, de propósito, pode ter várias e várias e várias ferramentas, mas os valores, eles continuam sendo nossos, da parte humana, né? Então, assim, vai existir tecnologia? Vai existir, com certeza, e vai vir com muito auxílio, né? Já existe, na verdade, antes do que era o futuro, hoje é presente, né? Mas o trabalho, ele continua sendo feito através da gente. Perfeito, Bruno. E aí, como você bem falou, isso está aumentando cada vez mais e a tendência é realmente ter ambientes extremamente automatizados e cheios de inteligência. Você acha que Isso. vai ter espaço para essa sensibilidade humana? O que é que a gente pode esperar? Sim, sim, com certeza. Além de espaço, eu acho que hoje é o primordial para sustentar esses ambientes, né, de trabalho. Hoje nós temos um cenário em que tudo a gente quer medir, né? Tudo a gente para, analisa, faz toda uma estratégia, mas acaba que a sensibilidade humana é o que dá sentido ao propósito da gente como trabalho, né? É o que transforma todos esses dados em decisões justas, em decisões assertivas, né? E a tecnologia, de fato, é um progresso, mas ele vem para ajudar. Ótimo, exatamente. E pensando um pouco nas empresas, né? A gente está tendo esse aumento de ambientes altamente tecnológicos. Como é que a empresa ela consegue equilibrar essa valorização dos profissionais, né? E esse auto-utilização aí de tecnologias, como é que a gente consegue chegar ali num ponto de equilíbrio, talvez? Então, a tecnologia, ela vem para ajudar a gente, né? Num contexto geral, ela vem para ajudar, e não o contrário. Não é a gente que tem que ajudar a tecnologia, né, de fato. Então, assim, o equilíbrio, ele vem nessa pegada de inovação, para liberar o tempo, para a gente conseguir otimizar, fazer processos mais ágeis, para reduzir o estresse, né, de ter que ficar ali quebrando cabeça, pensando o tempo inteiro, sendo que a tecnologia, ela vem com uma pegada que te faz pensar de uma forma mais ampla.
E ampliar também o bem-estar, né? Ou seja, a tecnologia ela vem, não é para a gente cobrar mais do ser humano, para acelerar mais ou para desumanizar, é para a gente conseguir resolver problemas junto, um com o outro. Então, acredito Boa. que o equilíbrio ele vem dessa forma, quando a gente usa ele para produtividade. E aí a gente fala bastante de equilíbrio, né? Mas não dá para parar de pensar que em algum momento pode ocorrer um desbalanceamento. Então, como é que a gente faz as empresas entenderem um pouco mais, mantendo esse adoção tecnológica, mas ainda considerando ali o fator humano? Hoje, nós temos muitos riscos, né, que remetem ao desengajamento de funcionários, à rotatividade, o adoecimento mental, queda de desempenho, são N variáveis, né, que conseguimos colocar em pauta aqui, quando a tecnologia, ela ignora o fator humano, né, ela vira um problema, na verdade, ela não vira uma solução. Então, o risco, ele é bastante alto, as pessoas, elas precisam ser cuidadas, e não existe um resultado sustentável se não existir esse cuidado, esse bem-estar que a gente propaga, né, nos ambientes de trabalho hoje. A gente tenta propagar, né, ainda é um tópico bem sensível, né, mas eu acredito que os riscos que a gente cria são esses, de desengajamento mesmo. Perfeito. E aí, pensando nessa questão de saúde organizacional mesmo e cultura, o que é que a gente consegue pensar de trazer a tecnologia como aliado nesses processos? Então, eu acredito que a tecnologia ela vem, né, trazendo ferramentas que ela pode promover organização, transparência, conexão, pertencimento também, né? E adotar soluções que facilitam o dia a dia, que ajudam na escuta, lá no feedback, no reconhecimento, o que torna a empresa mais humana, né? O que a gente sempre fala, né, da questão da humanização da cultura mesmo. Independente de estar no digital, mas a tecnologia ela ajuda nessa parte, né? Nesse contexto da escuta principalmente, que eu acho que é um grande déficit hoje das culturas alheias das empresas. Perfeito, Bruna. E aí a gente trata muito desse tema, a gente não deixa de pensar também na liderança, né? Que são as Sim. pessoas que estão ali. E eu queria entender o que é que eles precisam se transformar para serem relevantes e continuarem sendo aqui nesse novo cenário que a gente tem conversado. Hoje a gente conversa muito sobre liderança, né? Liderança se tornou um tópico mais avante no mercado, né? E eu tenho uma pegada de liderança um pouco diferente. Eu penso muito que a liderança ela precisa ser mais próxima, ela precisa ser mais adaptável, ela precisa centralizar menos, né? Hoje, eu acredito que o líder do futuro, o presente, né, como eu já falei, ele ouve mais do que ele fala. A escutativa dele, ela tem que ser maior do que falar, né? Não é mais aquele esqueminha de que, tipo assim, é, antigamente eu mandava, hoje eu guio, né? Eu vou levando, vou fazendo o desenvolvimento e aí a gente vai vendo. Então, eu acredito que o líder que entende os resultados, ele vai além. Ele vê o pessoal feliz, ele vê o pessoal alinhado, vê o pessoal seguro, que é um dos fatores que hoje desenvolvem o profissional dentro do mercado de trabalho, né? Perfeito, Bruna. E aí, dentro desse tema de liderança, assim, especialmente nesses ambientes tecnológicos, quais são as habilidades humanas mesmo que a gente pode esperar para serem mais estratégicas nessa questão de lidar com esses ambientes tecnológicos, essas novas pessoas trabalhando com isso também? É, essas habilidades, eu acredito muito, como eu já falei, na escutativa, eu acho que é um dos principais fatores, né? A empatia, a gente precisa olhar com um olhar empático para as pessoas que têm debilidades que atrapalham, né, o contexto dela no dia a dia de trabalho. A gente tem que ter muita inteligência emocional também, eu acho que é um fator que destoa em todos os sentidos da vida, né? Uma comunicação clara. Essas habilidades, elas diferenciam as pessoas, né? Diferenciam o chefe do verdadeiro líder, num mundo que ele vem cada vez mais digital, cada vez mais impessoal. Então, essas habilidades num dia a dia de tecnologia, elas precisam ser exercitadas com muita frequência. Perfeito. E você fala bastante aqui, Bruno, principalmente ao longo das respostas aqui, né, em relação à empatia.
Hoje a gente vê essa palavra está super em alta. E aí eu até te pergunto, você acha que é uma tendência ou uma urgência da gente olhar para as pessoas e para as situações com mais empatia? É literalmente uma urgência. Eu arrisco falar até que é uma emergência, sabia? A empatia, ela previne muita coisa. Ela reduz os conflitos, aumenta o engajamento dos funcionários na sua empresa. Até o próprio burnout, né, que é algo que tem sido bem contextualizado, né, ele pode ser definhado pela empatia, né? Então, não tem como mais, no nosso contexto de liderança hoje, liderar só com planilha, liderar ali, vendo, medindo as coisas e tal, e só querer saber de números, só querer saber de resultado. Não tem como, até porque os resultados, eles não conseguem vir de uma pessoa que não está legal, de uma pessoa que não está trabalhando num ambiente legal, né? Então, assim, não tem jeito. O líder hoje, ele tem que se adaptar para liderar com escuta, com frequência e com empatia. É definitivo hoje no meu conceito de liderança, entendeu? Entendi, sim. E aí eu te pergunto, relacionado a isso também, como é que a gente consegue chegar no ponto ideal, digamos assim, e conseguir liderar sendo humano, sendo empático, mas ao mesmo tempo pensar em produtividade, pensar em resultados, e não pode se deixar de pensar, principalmente em uma empresa, né? Claro, claro. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Eu acho que esse é o maior desafio num contexto de liderança. É como você ser humano e ser produtivo e passar isso, né, para o seu liderado. É bem complicado, mas assim, eu acredito que organizando e pesando as coisas como se fossem uma balança, a gente consegue no resultado chegar no resultado melhor, né? A produtividade, ela vem da onde? Ela vem quando os processos eles são claros e quando as pessoas elas são respeitadas, quando elas se sentem respeitadas no lugar. Ou seja, o ser humano no trabalho, ele precisa de algumas coisas que vão fazer ele ser produtivo. E aí a gente vem trazendo, né, esse paradoxo mesmo do ser produtivo e ser humano. Ou seja, a gente precisa fazer o quê? Dialogar com essas pessoas, conversar, entender o que está passando na vida dessas pessoas, garantir pausas, né, dar um conforto, um bem-estar para a pessoa conseguir produzir mais. Então, é um paradoxo, mas ele é totalmente proporcional. Se eu ajusto aqui o bem-estar do meu funcionário, ele, consequentemente, ele me entrega mais. Se existe um descompensamento aqui, aí tem alguma coisa errada, a gente precisa rever e analisar. Então, assim, geralmente é isso que aumenta o resultado, né? Boa. Isso aí, tudo que você comentou, Bruna, tanto atrelado a essa questão de conversar com pessoas e questão de ser produtivo também é muito de cultura. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente o que é essa cultura organizacional humanizada, que a gente já tem ouvido falar por aí bastante. Sim, sim. Esse termo é um termo também que está bastante em alta, bastante em tendência, né? Mas eu acredito que cultura organizacional humanizada é uma cultura onde as pessoas elas se sentem seguras, se sentem respeitadas e pertencentes, né, para ser quem são de verdade. É onde a gente valoriza o quê? A escuta, o bem-estar físico, mental, né, o desenvolvimento da pessoa, e que a gente tenha coerência também nessa cultura entre o discurso que a gente programa, né, e a prática. A prioridade, ela é real, ela é uma questão a questão mental, por exemplo, é uma questão de saúde pública, né, não é marketing. Então, assim, a gente vê muitas empresas difundindo esse termo de cultura organizacional humanizada, só na teoria, mas na prática mesmo é muito difícil de se ver. É tanto que quando a gente tem algumas entrevistas aqui, eu até falo, não, aqui a gente é humanizado, mas não leva esse termo para outro lado, porque realmente é isso que acontece, é isso que eu me proponho a fazer e dispor para o funcionário também, né? Então, acredito que essa cultura humanizada seria um lugar onde as pessoas se sentem realmente seguras, respeitadas e pertencentes ao meio que ali estão. Boa, deu para entender, Bruna. E aí eu até te pergunto como se constrói. Que deu para perceber, pelo menos o que você falou aí, que parece ser difícil. Tanto construir como manter. Sim, com certeza. E às vezes a gente destoa muito, né, do que a gente quer ali. A gente quer entregar uma cultura legal, quer fazer algo legal, e às vezes a pessoa não consegue alcançar também essa reciprocidade, né? Mas assim, o que eu acredito que a gente tem que fazer para construir, para manter essa cultura, é o quê? É ter uma liderança presente, né? A comunicação também é extremamente importante, a forma como eu me comunico com os liderados, a forma que eu falo o que eu espero, as expectativas alinhadas, né?
os processos, eles têm que sustentar todo esse cuidado. Mas a mudança ela vai acontecer sempre. Não tem jeito. O segredo, no caso, para mim, seria manter os valores humanos, né, como base, independente das ferramentas. Porém, é aquilo que eu falo, a gente precisa sempre dosar até onde vai a produtividade, até onde vai o bem-estar, né? Sim, sim. E aí, pensando em construir essa cultura organizacional um pouco mais organizada, o que é que a gente pensa aqui em práticas organizacionais, rotina, o que é que a gente pode destacar como as principais aqui? Olha, eu acho que em reunião de alinhamento, eu acho que é uma ferramenta que a gente consegue agregar muito valor, né, no trabalho, feedbacks estruturados com ferramentas também digitais, o uso de software que organizam sem deixar aquela burocracia toda, programas de bem-estar que realmente são aplicados no dia a dia. Falo que a gente tem uma política aqui na empresa que é muito interessante, que é uma política de bem-estar, que a gente usa o aplicativo, o GymRats, né? Não sei se você já ouviu falar, mas é um aplicativo de treino, né? E todo final de ano que a gente faz uma premiação para quem foi mais. Então, a gente tenta incentivar essa política de bem-estar, né, para o funcionário ele estar bem, fisicamente falando, mentalmente falando, a gente sabe dos benefícios do exercício, né, e para chegar aqui com a mente tranquila para conseguir ser produtivo. Perfeito, nossa, conheço bastante. Isso aí, o Gene Rats. E aí, isso cria também, né, Bruna? Tipo, você já usou essa palavra aqui também, que é o pertencimento. Com certeza. Então, como é que a gente vem construindo? O que é que você pode destacar aqui de práticas positivas dessa construção do pertencimento no futuro do trabalho? Então, eu acredito que pertencer é você ser quem você é no ambiente profissional, né? Acaba que hoje é muito difícil, existem muitas variáveis que não lhe permitem ser quem é, ter a sua opinião exposta, poder ajudar, poder dar feedback ali para todo mundo, é muito difícil, né? Então, pertencimento é quando a pessoa ela sente que ela tem uma voz ativa ali e que ela é valorizada também, né, pela entrega que ela dá, mas principalmente pelo que a pessoa é. E isso retém muito talento num contexto de recrutamento, isso é algo que predomina. Eu falo porque eu tenho vários talentos aqui hoje que estão aqui pela cultura, porque se sentem pertencentes. Poderiam estar em qualquer outras empresas, empresas melhores, empresas maiores, mas escolheram estar aqui por conta da cultura e porque pode ser quem é aqui num contexto de verdade, entendeu? Sim, perfeito, realmente. Isso tem sido uma tendência bastante forte, essa questão de pertencimento, de se identificar ali com as empresas, especialmente aqui quando a gente fala das novas gerações, né? E aí, Sim. quando você pensa aí nas novas gerações, o que é que a gente consegue pensar em preparar esse pessoal para um trabalho, um ambiente, assim, que cada vez mais está atrelando esse lado humano e com muita tecnologia pela frente também? Eu acredito que formação emocional, pensamento crítico, né, e vivência, eles têm que estar presentes num ambiente colaborativo, não tem como, né? Mas também não é só, vamos ensinar as ferramentas e que acabou. É preciso também ensinar as soft skills, né, que as pessoas costumam falar, que é se relacionar, trabalhar em equipe, lidar com frustração, de uma forma que isso agregue para todo o contexto, né? Quando a gente vem numa empresa de base que, por exemplo, aqui um dos nossos valores é a diversidade. Nós temos gente aqui de tudo que é jeito, né? Nós temos gente mais idosa, nós temos LGBT, nós temos todos os tipos de variedade possível aqui. Então, a gente chega aqui e cada um pode ser quem é, cada um pode falar o que quiser falar, desde que exista um respeito, né? E também a questão do se relacionar, que é algo muito, muito interessante, que é algo que as pessoas têm aprendido muito. A gente desenvolve muito esse ponto aqui, entendeu? Sim, muito importante, todo esse ponto que você falou aí também. E aí eu até te pergunto, quando a gente pensa em questão de desafios, o que é que você enxerga que os líderes do futuro eles vão ter de desafios para construir um ambiente mais humano, mais humanizado realmente dentro dessas organizações? Olha, eu acho que existe muito ainda da síndrome de Gabriela, né, que costumam falar, eu cresci assim, eu nasci assim, Gabriela. Então, eu acho que as pessoas elas têm muita dificuldade de romper padrões que são antigos. Hoje, para você liderar com humanidade,
tem que ter muita coragem, né? Principalmente quando a gente está numa empresa mais conservadora, que está cercada por modelos antigos de poder, de controle, de cobrança, né? Então é preciso que a gente seja, como líder, firme num propósito, né? Liderar a comunidade, quando você colocar na balança humanidade e números, para uma política e para uma cultura mais fechada, os números eles sempre vão sobressair, né? E acaba que passam por cima dessa questão da humanização. Então, acredito que o maior desafio hoje é a coragem para romper esses padrões antigos, né, de liderança, de governança, que hoje estão sendo cada vez mais revisados. Hoje, o funcionário ele olha para um contexto de que se essa empresa aqui, ela não me traz aquele conforto mínimo, eu não vou estar aqui. Hoje, a grande premissa é essa, né? E essas gerações mais novas, elas tendem a isso. Elas não estão preocupadas em olhar nossa, eu preciso ganhar dinheiro. Não, eu preciso estar bem onde eu estou e é isso. Entendeu? Então, acredito que o maior desafio para os líderes hoje é romper esses padrões antigos, junto com a cultura que a empresa já traz, né? Então, não Perfeito. Boa. E aí eu ia te pedir aqui, a gente já está se encaminhando aqui para o final das nossas perguntas, queria que você deixasse uma provocação para quem está pensando em seguir com essa questão, fazer parte da transformação aqui do futuro do trabalho. O que você deixaria de provocação para o pessoal que está aqui nos assistindo? Olha, eu acho que o meu contexto de pergunta seria esse, se a pessoa realmente está disposta a abrir mão do controle, né, para criar confiança e para humanizar a liderança, porque o futuro do trabalho hoje, ele é construído por líderes que eles escolhem o quê? Servir, escutar, cuidar, não mandar, cobrar e punir, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar aberto a romper esses velhos padrões, dispostos a abrir mão do controle, né, para criar confiança para as pessoas se desenvolverem. Porque o principal sentido é esse. Quando você assume uma liderança, o principal sentido é de você desenvolver as pessoas que estão com você. Não de ficar ali atrás de produtividade, disso, daquela produtividade, ela tem que vir, independente do que você está ali cobrando. Então, assim, eu acredito que a grande provocação é essa, se as pessoas estão dispostas a abrir mão do controle, né, para criar essa confiança aí nos liderados. Bruna, excelente. Obrigada aqui. Em nome de toda a equipe aqui da Semana Lab 2025, gostaria de agradecer, foi uma verdadeira aula de reflexão sobre essa questão de cultura do trabalho, tecnologia e ambientes humanizados também. Foi muito importante, tenho certeza que quem assistir e chegar aqui até o final vai ter muitos insights, assim como eu estou saindo daqui também. E aí eu queria te perguntar, para quem quiser acompanhar seu trabalho e seguir você nas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar? Primeiramente, eu que agradeço, né, a oportunidade, é sempre bom falar de temas assim, principalmente sobre cultura, né, eu acho que é algo que é bem difundido hoje, está bem em ênfase, e é algo que precisa muito ser conversado. Hoje, como você falou lá no começo, eu sou diretora técnica da empresa DBVix, eu estou no Instagram, no LinkedIn também, é só seguir lá meu @ Bruna Salles BS, ou até o perfil mesmo da empresa, que a gente consegue também postar bastante coisas lá do contexto diário que a gente faz, né, para melhoria, várias políticas de bem-estar que agregam hoje aqui na nossa cultura. Boa, pessoal, sigam a Bruna para continuar tendo vários insights aí, conteúdos super legais. E perfeito, Bruna. Acho que é basicamente isso. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui pela palestra, foi super legal, super importante. O pessoal vai sair daqui cheio de novas ideias também. E um ótimo dia, ótima semana para você também. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada, Ada. Até mais.